A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que mostra como Deus age na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Desde pequena fui criada na Irmandade, com pais que sempre me ensinaram a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Cresci ouvindo que o corpo é templo do Espírito Santo e que devemos nos conservar puros até o casamento. Eu acreditava nisso e, com a ajuda de Deus, mantive meu corpo limpo, esperando o dia em que o Senhor me daria um marido segundo a sua vontade. Quando completei 20 anos, um irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Ele era sério, trabalhador e aparentemente temente a Deus. Meus pais oraram, pediram conselho aos anciãos e, depois de muita oração, aceitaram. Eu também orei, pedindo a Deus que, se não fosse da sua vontade, Ele me mostrasse. Mas tudo parecia certo. Casamos na bênção de Deus com a presença dos irmãos, e comecei minha vida de casada com a esperança de construir um lar segundo os princípios que aprendi desde pequena. Os primeiros meses foram bons, mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Meu marido chegava tarde do trabalho, às vezes com cheiro diferente, e suas atitudes mudaram. Ele ficou mais impaciente, às vezes até agressivo nas palavras. Eu orava, pedia a Deus que mudasse o coração dele, que o livrasse de qualquer coisa que não fosse da sua vontade. Mas as coisas pioraram. Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei um papel dobrado no bolso da calça dele. Era um número de telefone com um nome de mulher. Meu coração gelou. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim dizia que não era só uma amizade. Confrontei ele com muito respeito, sem gritar, sem acusar, apenas pedindo uma explicação. Ele disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava imaginando coisas. Mas eu não tinha paz. Comecei a orar mais, a jejuar, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. Não queria viver numa mentira, não queria ser enganada. Até que numa noite tive um sonho muito vivo. Sonhei que estava num lugar escuro, e de repente uma luz brilhou. Uma voz disse: "Ele não é quem você pensa. Ele está preso em coisas que não agradam a Deus. Mas eu estou contigo." Acordei com o coração acelerado, mas com uma certeza: Deus estava me mostrando algo. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, resolvi procurar melhor. E foi então que encontrei, escondido no fundo de uma gaveta, um pequeno saquinho com uma substância branca. Não precisei perguntar o que era. Sabia que eram drogas. Fiquei sem chão. Como um irmão, um homem que se dizia servo de Deus, podia estar envolvido com aquilo? Chorei muito, mas também senti um alívio, porque agora eu sabia a verdade. Quando ele chegou em casa, mostrei o que tinha encontrado e perguntei: "Por que você fez isso? Por que mentiu para mim?" Ele baixou a cabeça e confessou. Disse que tinha começado antes de nos casarmos, que achava que poderia parar, mas não conseguiu. Pediu perdão, disse que ia mudar. Mas eu já não tinha mais confiança. Como poderia viver com um homem que mentiu para mim desde o início? Que escondeu um vício tão grave? Orei muito, pedi conselho aos meus pais e aos anciãos. Eles me apoiaram, me lembrando que Deus não quer que seus filhos vivam no engano. Decidimos com muita dor que o melhor seria nos separarmos. Não foi fácil, mas senti paz no coração. Deus não me abandonou. Ele me mostrou a verdade no tempo certo e me deu forças para tomar a decisão certa. Hoje estou de volta à casa dos meus pais, reconstruindo minha vida. Não guardo ódio no coração, mas aprendi que não podemos confiar apenas nas aparências. Precisamos buscar a Deus em oração, pedir que Ele nos mostre a verdade antes de tomarmos qualquer decisão importante. Se eu tivesse orado mais, se tivesse buscado mais a Deus antes de aceitar aquele noivado, talvez tivesse visto os sinais. Meus irmãos, se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração. Ele não nos deixa sozinhos. Ele revela, Ele mostra, Ele liberta. Não tenha medo de buscar a verdade, mesmo que doa. Deus está do seu lado. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que às vezes, Deus permite que passemos por provações difíceis para nos aproximar mais dele. Não foi fácil voltar para a casa dos meus pais depois de tanto tempo casada. Eu me sentia como se tivesse falhado, como se não fosse boa o suficiente para manter meu lar. Mas meus pais, com toda a sabedoria que só quem serve a Deus há muitos anos tem, me lembraram que não era assim. Meu pai, que sempre foi um homem de oração, me disse: "Filha, não foi você que falhou. Foi ele quem escolheu o caminho errado. Deus não quer que você viva numa mentira. Ele quer que você viva na verdade e na luz." E foi ali, naqueles dias de lágrimas e oração, que eu comecei a enxergar que Deus tinha um propósito maior para a minha vida. Não era para eu ficar amargurada, não era para eu guardar rancor.
Era para eu aprender a confiar mais nele, a buscar sua vontade acima de tudo. Minha mãe, que sempre foi um exemplo de mulher virtuosa, me ensinou a perdoar. Não por merecimento daquele homem, mas por obediência a Deus. O perdão não é para ele, filha. É para você. É para você ficar livre. E assim, aos poucos, eu fui entregando tudo nas mãos do Senhor. Mas não pense que foi fácil, não. Houve noites em que eu acordava com o coração apertado, lembrando das promessas que foram quebradas, dos sonhos que se desmoronaram. Mas foi nessas noites que eu me ajoelhava ao lado da minha cama e clamava: Senhor, sara minha dor. Dá-me forças para seguir em frente. Não me deixe afundar. E Deus, fiel como sempre é, me sustentava. Ele nunca me deixou cair. Com o tempo, comecei a me envolver mais na obra da piedade, ajudando nas reuniões das irmãs, visitando os enfermos, participando dos cultos. Foi ali, servindo ao Senhor, que eu senti meu coração sendo restaurado. Não era mais a Júlia magoada, traída, enganada. Era a Júlia que Deus estava moldando, dia após dia, para ser uma mulher mais forte na fé, mais dependente dele. E foi numa dessas reuniões de irmãs que uma irmã mais velha, cheia do Espírito Santo, se aproximou de mim e disse: Minha filha, Deus tem algo lindo para a sua vida. Não fique olhando para trás. O que Ele tem para você está na frente. Aquelas palavras ecoaram no meu coração. Eu sabia que era uma mensagem de Deus para mim. Não era hora de me lamentar pelo que tinha perdido, mas de confiar no que Ele ainda tinha para me dar. Claro que de vez em quando, a dor voltava. Às vezes eu via algum casal feliz na Irmandade e pensava: por que não pude ter isso? Mas Deus, na sua bondade, sempre me trazia à memória as suas promessas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Eu não sabia qual era o plano dele para mim, mas sabia que ele tinha um plano. E isso me bastava. E assim, irmãos, eu fui aprendendo a viver um dia de cada vez, confiante de que Deus estava no controle. Não era fácil, mas valia a pena. Porque no fim das contas, o que importa não é o que os homens pensam de nós, não é o que o mundo acha que merecemos. O que importa é o que Deus sabe que somos capazes de ser com a ajuda dele. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada passo. Ele não me abandonou na hora da dor. Ele não me deixou sozinha quando tudo parecia perdido. Ele me segurou pela mão e me levou de volta para o caminho da verdade. E isso, meus irmãos, é o que eu quero que vocês lembrem: Deus não nos abandona. Nunca. Se você está passando por uma situação difícil, se sente traído, enganado, sozinho, eu quero te dizer: Deus vê suas lágrimas. Ele ouve suas orações. Não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que não há saída. Assim. E essa saída se chama Jesus. Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que restaure os corações feridos, que traga paz aos que estão em angústia, que mostre o caminho aos que estão perdidos. Porque Ele é fiel. Ele é justo. E Ele nunca falha. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário. Vamos nos unir em oração. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que Ele os guarde, os proteja e os encha da sua paz. Amém. E lembre-se, Deus mostra. Deus revela. Deus liberta. Não importa quão escura seja a noite, a luz dele sempre brilhará mais forte. Confie nele. Sempre. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noites em que o choro não deixava eu dormir, dias em que a vergonha parecia me sufocar. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele faz o impossível. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito dela de não precisar falar muito, só me abraçava e dizia: Filha, Deus está no controle. E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias antes do café da manhã, ele colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse forças. Aquilo, irmãos, era o que me sustentava. Os irmãos da Comum também foram um grande apoio. Não teve fofoca, não teve julgamento. Teve sim muita oração, muitas visitas, muitos abraços apertados que diziam mais do que 1000 palavras. A irmã Maria, aquela que sempre traz um bolo quando alguém está doente, veio me ver e disse: Júlia, o Senhor vai te dar uma família nova, uma família abençoada. Só confia. E eu confiava. Porque quando a gente não tem mais forças, a fé dos irmãos nos carrega. Claro que teve quem questionasse: por que você não ficou? Por que não tentou consertar? Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não era questão de consertar. Era questão de obediência. Deus tinha me mostrado a verdade e eu não podia ignorar. Não era orgulho, não era teimosia, era submissão à vontade dele.
Porque a palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15:22, e eu não queria oferecer a Deus um casamento baseado em mentiras. Com o tempo as feridas foram sarando. Não foi de um dia para o outro não. Teve dias que eu ainda acordava com aquele aperto no peito, aquela dúvida, será que eu fiz certo? Mas então eu lembrava do sonho, da voz que me disse para sair, da paz que senti quando tomei a decisão. E sabia, era Deus me guiando. E foi numa dessas tardes, enquanto eu ajudava minha mãe a regar as plantas no quintal, que o irmão Paulo, aquele que sempre canta os hinos com tanto sentimento, chegou com um sorriso no rosto. Ele pediu para falar comigo em particular, e eu confesso que meu coração acelerou. Mas não era nada do que eu estava pensando. Ele só queria me dizer que tinha orado por mim na reunião dos jovens e que Deus tinha colocado no coração dele para me falar uma coisa: Júlia, Deus não terminou contigo. Ele tem um propósito lindo para sua vida. Só não corre na frente dele. Aquilo me tocou fundo. Porque às vezes a gente acha que depois de uma tempestade dessas, a vida acabou. Mas não é assim. Deus é o Deus das novas oportunidades, das segundas chances. Ele não nos joga fora por causa dos nossos erros, nem pelos erros dos outros que nos machucaram. Ele nos restaura. Ele nos renova. E foi assim que, aos poucos, eu comecei a enxergar um futuro novamente. Não um futuro qualquer, mas um futuro nas mãos de Deus. Comecei a participar mais das atividades da Comum, a cantar nos cultos, a ajudar nas campanhas de doação. Não era para preencher o vazio não. Era porque eu sentia que Deus estava me usando de novo. E isso, irmãos, não tem preço. Hoje, quando olho para trás, vejo como cada lágrima, cada noite de dor, cada oração desesperada valeu a pena. Porque foi no fundo do poço que eu aprendi a depender verdadeiramente de Deus. Foi na hora da prova que eu vi que a fé não é só para a hora boa, é para a hora ruim também. E é nas cicatrizes que a gente enxerga a mão de Deus trabalhando. Se você está lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que a sua dor é grande demais, que o seu erro foi sem volta, eu quero te dizer, Deus é maior. Maior que a traição, maior que a decepção, maior que a solidão. Ele pode transformar a sua história. Pode não ser do jeito que você imaginou, pode não ser no tempo que você quer, mas ele faz. E faz bonito. Vou terminar com uma coisa que meu avô sempre dizia: filha, quando a gente tá com Deus, até o que é ruim ele usa para nosso bem. E é verdade. Hoje eu vejo que tudo aquilo que eu passei me aproximou mais do Senhor, me fez mais forte na fé, me ensinou a valorizar as coisas que realmente importam. Então, se você está passando por uma luta, não desista. Ore, busque a Deus de todo o coração. Peça aos irmãos que orem por você. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A Irmandade existe para isso, para nos sustentar, para nos erguer quando a gente cai. E lembre-se, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele foi fiel comigo, ele será fiel com você também. Só não solta a mão dele. Não importa o que vier, segure firme, porque no final a vitória é nossa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Que ele encha seus corações de paz, de esperança e de fé. E que assim como fez comigo, ele restaure tudo que o inimigo tentou destruir em suas vidas. Amém. Se este testemunho te tocou, deixa um comentário. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você precisa de oração, é só pedir. A gente tá aqui para interceder uns pelos outros. Que Deus esteja com vocês, meus irmãos. Até a próxima. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas, que eu me perguntava, será que eu vou conseguir seguir em frente? Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me mostrando que Ele não tinha me abandonado. Cada manhã que eu acordava era uma prova de que Ele ainda tinha um propósito para mim. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Mesmo com o apoio dos meus pais e dos irmãos da Comum, tinha horas que a solidão apertava. Eu olhava para trás e via tudo o que tinha perdido. O sonho de um lar, a confiança, a segurança. Mas foi aí que o Senhor me falou no coração: filha, não olhe para trás. O que eu tenho para você está na frente. E isso me deu força para levantar a cabeça e seguir. Com o tempo, comecei a me envolver mais na obra. Ajudei nas reuniões das moças, participei dos cultos de oração, e aos poucos, o vazio foi sendo preenchido pela presença de Deus. Não foi de um dia para o outro, não. Foi um processo, como tudo na vida. Mas o importante é que eu não desisti. E hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada valeu a pena. Porque foi nessas horas que eu aprendi a depender mesmo de Deus. Não só de boca, não só nos cultos, mas no dia a dia, quando a dor parecia que ia me engolir.
Foi aí que eu entendi o que é ter uma fé viva, uma fé que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. E sabe, irmãos, Deus não só me sustentou, como me abençoou além do que eu podia imaginar. Hoje eu tenho um trabalho que me sustenta, uma família que me ama, e uma paz no coração que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Não é que eu não sinta mais a dor do passado, tem dias que ainda dói sim. Mas agora eu sei que Deus usou até isso para me moldar, para me tornar uma mulher mais forte e mais próxima dele. E foi numa dessas noites de oração que algo inesperado aconteceu. Eu estava lá no meu quarto, lendo a Bíblia, quando senti um peso no coração para orar por alguém. Não sabia por quem, não sabia por quê, mas comecei a interceder. E enquanto eu orava, uma imagem veio à minha mente. Um irmão da comum, um moço sério, trabalhador, que sempre esteve presente, mas que eu nunca tinha dado muita atenção. Não era nada romântico não, era só uma impressão de que eu deveria orar por ele. Passaram-se semanas, e esse irmão começou a se aproximar mais da minha família. Vinha nas reuniões em casa, ajudava meu pai em alguns trabalhos na comum, e aos poucos, a gente foi conversando mais. Não era nada forçado, nada apressado. Era tudo muito natural, como se Deus mesmo estivesse guiando cada passo. Até que um dia, depois de um culto, ele pediu para falar comigo em particular. Meu coração acelerou, mas eu me lembrei daquela noite de oração e fiquei em paz. Ele me disse que tinha sentido de Deus que deveria pedir a minha palavra. Confesso que fiquei surpresa, mas também senti uma tranquilidade no espírito. Não era como da primeira vez, quando eu entrei no casamento cheia de dúvidas. Dessa vez era diferente. Era como se Deus mesmo estivesse confirmando: esse é o caminho. Claro que eu não aceitei na hora. Primeiro fui conversar com meus pais como manda a palavra. Eles oraram, buscaram a direção de Deus, e depois de alguns dias, meu pai me chamou e disse: filha, se é da vontade do Senhor, nós abençoamos. E assim, tudo foi acontecendo no tempo de Deus. Hoje eu sou casada novamente, irmãos. Não com medo, não com insegurança, mas com a certeza de que foi Deus quem uniu. Meu marido é um homem temente a Deus que me trata com respeito, que cuida de mim como Cristo cuida da sua igreja. E o mais lindo é ver como Deus restaurou tudo que o inimigo tentou destruir. Ele me deu não só um companheiro, mas um amigo, um apoio, alguém que caminha comigo na mesma fé. E quando eu olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou do lamaçal, como me colocou em terreno firme. Não só sarou minhas feridas, como me deu uma bênção que eu nem merecia. Porque, irmãos, a gente não merece nada, tudo é graça. Tudo é misericórdia do nosso Deus. Então, se você está passando por uma prova hoje, se está se sentindo sozinho, se acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer: tem jeito sim. Deus não te abandonou. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Ele está ouvindo cada lágrima, cada suspiro, cada oração que você faz no silêncio do seu quarto. Só não desista. Só não solta a mão dele. Porque no final, a história não termina onde o inimigo quer. Não termina na traição, não termina na dor, não termina na decepção. A história termina onde Deus diz que vai terminar, na vitória, na restauração, na bênção que Ele tem preparada para você, que é muito maior do que tudo que você perdeu. Então, levanta a cabeça, irmão. Levanta a cabeça, irmã. Deus não acabou contigo. Ele está só preparando algo melhor. Confia nele. Entrega tudo nas mãos dele. E vai ver que no tempo certo, ele vai te surpreender. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele encha seus lares de paz, de amor e de fé. E que assim como fez comigo, Ele restaure cada área da sua vida que precisa ser restaurada. Não importa o que você passou, Deus é maior. E Ele tem o último capítulo da sua história nas mãos. Se este testemunho te tocou, deixa um sinal aqui nos comentários. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. E se você precisa de oração, é só pedir. A gente tá aqui para interceder uns pelos outros, porque a irmandade é assim, um corpo só, que sofre junto e se alegra junto. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Que Deus esteja com vocês. E foi assim, meus irmãos, que eu aprendi que Deus não nos deixa sem resposta. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, que a dor tá grande demais, que a traição doeu fundo, Ele tá ali, quietinho, trabalhando nos bastidores da nossa vida. Porque o Senhor não age no barulho, não. Ele age no silêncio do coração que clama por Ele. E foi no silêncio da minha oração, naqueles dias em que eu não tinha mais forças nem para chorar, que Ele me falou. Eu lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com medo de sair de casa. Medo de encontrar alguém da Irmandade, medo do que iam pensar, medo de ser julgada. Porque vocês sabem como é, né?
Às vezes a gente acha que os outros estão olhando pra gente com pena, ou pior, com reprovação. Mas foi aí que minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já passou por muitas lutas tem, me chamou e disse: filha, você não tá sozinha. A irmandade não é pra julgar, é pra ajudar. E quem é de Deus, entende que a gente não escolhe as batalhas, mas a gente escolhe em quem a gente confia pra vencer elas. E ela tava certa. Porque quando eu voltei pra comum, não foi com vergonha não. Foi com a cabeça erguida, sabendo que eu não tinha feito nada pra merecer aquilo, mas que Deus tinha me tirado dali pra me proteger. E os irmãos? Ah, meus irmãos, eles me abraçaram. Não com palavras vazias, não com aquele tá tudo bem pra enganar, mas com aquele abraço apertado, daquele que já chorou também e sabe o peso de uma cruz nas costas. Eles oraram por mim. Eles me lembraram que na casa de Deus a gente não carrega sozinho. Claro que teve uns olhares, teve uns cochichos, porque o inimigo sempre vai tentar usar até os nossos irmãos para nos abalar. Mas eu aprendi uma coisa: quem tá firme em Deus não se abala com o que os homens falam. Porque a minha justiça não vem deles, vem do Senhor. E se ele me justificou, quem vai me condenar? Romanos 8:33. Então eu deixei pra lá. Não fiquei dando satisfação pra ninguém, não fiquei me explicando. Porque quem precisa entender, Deus mesmo vai tocar no coração. E o mais lindo, irmãos, é que Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu uma nova chance. Não tô falando de arrumar outro casamento não, porque isso é coisa que só acontece se for da vontade dEle, e eu tô esperando no Senhor. Mas tô falando de restauração interior. Aquela paz que a gente acha que nunca mais vai ter, aquele sorrir de verdade, aquela confiança de que mesmo machucada, a gente ainda pode ser feliz, porque a felicidade não depende das circunstâncias, depende de onde a gente coloca a nossa fé. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi misericordioso, porque Ele podia ter deixado eu continuar naquele engano, né? Podia ter deixado eu viver uma vida de mentira, sorrindo para fora e morrendo por dentro. Mas não, Ele me amou demais para isso. Ele me mostrou a verdade, mesmo doendo, porque Ele sabe que a dor da verdade é melhor que a ilusão da mentira. E sabe o que mais? Essa história não é só minha não. Tem muita irmã aí que tá passando por coisa parecida. Tem irmão que tá sofrendo calado, achando que não tem saída. Mas eu tô aqui para dizer, tem saída sim. E a saída não é você se afundar na revolta, não é você se fechar para Deus, não é você achar que a vida acabou. A saída é você se jogar nos braços do Pai. Porque só Ele pode sarar uma ferida dessa. Só Ele pode transformar cinzas em beleza. Eu já vi irmã que depois de passar por traição, virou uma mulher amargurada, que não confiava mais em ninguém, que vivia reclamando da vida. Mas eu escolhi diferente. Eu escolhi perdoar. Não pro outro, mas pra mim. Porque ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu não queria isso pra minha vida. Eu queria paz. Eu queria seguir em frente. E Deus me deu forças pra isso. Agora, eu tô aqui firme na fé, servindo na obra da piedade, ajudando outras irmãs que passam por lutas parecidas. Porque quando a gente passa por uma tempestade e sai de pé, a gente vira um farol para quem ainda tá no meio da tempestade. E é isso que eu quero ser, um farol, para mostrar que, por mais que a noite seja escura, a luz de Deus nunca se apaga. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com o coração partido, eu quero te dizer, Deus não terminou contigo. Ele tá só preparando você para algo maior. Talvez você não entenda agora, talvez a dor ainda esteja muito fresca, mas confia nele. Porque Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. E às vezes essa janela é pra gente ver coisas que a gente nunca ia ver se tivesse ficado naquela porta fechada. E para fechar, eu quero deixar um versículo que me seguiu nesse tempo todo, que foi o meu esteio. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está adiante. Filipenses 3:13. Porque o passado não pode nos prender. O que Deus tem para frente é muito maior do que tudo que a gente deixou para trás. Então, irmãos, levanta a cabeça. Secou as lágrimas? Secou. Agora, põe o pé na estrada que Deus está mostrando. Porque a sua história não acabou. Na verdade, ela tá só começando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele encha seus corações de esperança e seus lares de paz. E se você precisa de uma palavra de ânimo, de uma oração, é só deixar aqui. A gente tá junto nessa caminhada. Até a próxima, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, eu posso dizer que hoje eu tenho uma paz que não tem preço. Não é que a dor tenha sumido, não é que as lembranças tenham se apagado, mas é que Deus me deu uma força nova. Uma força que só vem dele. Porque vejam bem, quando a gente pensa que tá no fim, é aí que Deus começa a agir. E foi assim comigo.
Eu me lembro que depois que tudo veio à tona, eu fiquei com medo de sair de casa, medo de encontrar alguém da Irmandade, medo do que iam pensar, medo até de olhar nos olhos das pessoas. Porque, irmãos, a gente sabe como é. Na nossa comum, tudo se sabe, tudo se comenta. E eu não queria que ninguém olhasse para mim com pena, nem com julgamento. Eu só queria sumir. Mas foi aí que minha mãe, com aquela sabedoria que só quem já viveu muito na obra tem, me chamou e disse: "Filha, você não vai se esconder. Você não fez nada de errado. Quem tem que ter vergonha não é você. E além do mais, se Deus te libertou, por que você vai viver como prisioneira?" Aquilo me marcou. Porque era verdade. Eu não tinha motivo para me esconder. Eu não tinha motivo para me envergonhar. O que aconteceu não foi por minha culpa. E se Deus me tirou daquela situação, era para eu viver em liberdade, não em cadeias que eu mesma colocava em mim. Então, aos poucos, eu comecei a voltar para a comum. No começo, era difícil. Eu sentia os olhares, ouvia os cochichos. Mas eu me apeguei numa coisa: eu não ia deixar que o pecado dos outros roubasse a minha paz. Porque, irmãos, o inimigo adora isso. Ele adora quando a gente fica paralisado, quando a gente deixa de servir a Deus por causa do que os outros fizeram. Mas eu não ia dar esse gostinho para ele. E sabe o que aconteceu? Com o tempo as pessoas foram entendendo. Algumas irmãs mais velhas vieram me abraçar, me dizer que estavam orando por mim. Um irmão que eu nem conhecia direito me parou num domingo e disse: "Irmã, eu não sei o que você passou, mas eu sei que Deus é fiel. E Ele vai te dar o dobro em bênçãos." Aquilo me fortaleceu. Porque é assim na nossa comum: quando a gente tá fraco, os irmãos se juntam para nos segurar. E foi assim que eu comecei a entender que Deus não só me tirou daquele casamento, como Ele estava me preparando para algo novo. Não tô falando de outro noivado, não. Tô falando de uma vida nova. Uma vida onde eu posso servir a Deus sem amarras, sem medos. Hoje, eu participo mais da obra da piedade, ajudo nas campanhas, visito as irmãs doentes. E cada vez que eu faço isso, eu sinto que Deus está me dizendo: "Filha, foi para isso que eu te livrei. Para você ser livre para me servir." Claro que tem dias difíceis. Tem dias que a saudade aperta, que a solidão pesa. Mas eu aprendi uma coisa: a solidão não é falta de companhia, é falta de Deus. E quando a gente tá com Ele, a gente nunca tá sozinho. Porque Jesus disse: "Eis que estou convosco todos os dias." E isso é verdade, irmãos. É verdade. E para quem tá passando por algo parecido, eu quero deixar um recado: não desista. Não desista da sua fé, não desista da sua comum, não desista de acreditar que Deus tem um plano para você. Porque Ele tem. Pode ser que agora você não esteja enxergando, pode ser que a dor esteja tão grande que você não consiga ver além dela. Mas Deus vê, Deus sabe, e Ele não vai te deixar cair. Eu já vi irmãs que passaram por coisas piores que a minha e hoje estão de pé, firmes na fé. Eu já vi irmãos que achavam que não iam aguentar mais um dia e hoje estão cantando louvores com a família. Então, não é o fim. Nunca é o fim quando a gente tem Deus do nosso lado. E para fechar, eu quero contar uma coisa que aconteceu esses dias. Eu estava orando, pedindo a Deus que me desse um sinal de que eu estava no caminho certo. E sabe o que aconteceu? Eu sonhei de novo. Dessa vez, não era o varão dourado, não. Era uma porta. Uma porta grande aberta com uma luz tão forte que eu não conseguia ver o que tinha do outro lado. Mas eu ouvia uma voz dizendo: "Entra, filha. Isso aqui é para você." Eu acordei com o coração acelerado, mas com uma paz que eu não consigo explicar. Porque eu sei que essa porta é o futuro que Deus tem para mim. E eu tô disposta a entrar. Então, irmãos, se você tá com medo de abrir uma porta nova, se você tá com medo de deixar para trás o que já morreu, eu quero te dizer: confia. Deus não abre porta pra gente se Ele não for passar junto. E se Ele tá chamando, é porque Ele já preparou o caminho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele encha seus corações de coragem e seus lares de alegria. E se você precisar de uma palavra, de um abraço, de uma oração, a gente tá aqui. Porque na comum ninguém caminha sozinho. Até a próxima, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. E lembre-se, depois da tempestade vem a bonança. E a bonança de Deus é linda demais. Amém. E foi assim, meus irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só fecha portas que precisam ser fechadas, mas Ele mesmo abre outras que a gente nem sonhava que existiam. Porque vejam só, depois daquele sonho, as coisas começaram a se mover de um jeito que só pode ser obra dele. Eu ainda morava com meus pais tentando me reerguer, quando um dia depois do culto, uma irmã que eu nem conhecia direito veio até mim e disse: "Júlia, eu tive um sonho com você ontem. Sonhei que você estava num lugar cheio de flores brancas, e tinha um homem ao seu lado, só que eu não via o rosto dele. Mas eu ouvia uma voz dizendo:
ela vai ser feliz de novo. Eu fiquei sem palavras, irmãos. Porque quem era essa irmã para sonhar isso? Ela nem sabia da minha história direito. Mas Deus usa quem Ele quer, né? E foi aí que eu entendi. O Senhor estava confirmando que a porta que Ele tinha mostrado no meu sonho não era só uma porta qualquer. Era uma porta para restauração. Passaram-se uns meses e eu comecei a ajudar mais na obra da piedade, como minha mãe sempre fez. Um dia, o irmão que cuida dos hinos me pediu para cantar um solo no culto. Eu fiquei com vergonha porque eu nunca tinha cantado sozinha, mas ele insistiu. A irmã tem uma voz bonita e a irmandade precisa ouvir. Eu orei, pedi a Deus que me desse coragem e cantei. Não foi perfeito não, mas foi do coração. E sabe quem estava ali naquele dia? Um irmão que tinha chegado faz pouco tempo na Comum. Ele não era daqui, vinha de outra cidade, mas tinha se mudado por causa do trabalho. Depois do culto, ele veio até mim e disse: Irmã, sua voz me lembrou um salmo que minha mãe cantava quando eu era criança. Obrigado por trazer essa lembrança. Eu só sorri e agradeci, e nem dei muita importância na hora. Mas Deus estava trabalhando, irmãos. Porque esse irmão começou a frequentar mais, a ajudar nos cultos, e um dia, depois de uma reunião de oração, ele pediu para falar comigo em particular. Eu fiquei nervosa, porque depois de tudo que eu tinha passado, qualquer coisa assim já me fazia desconfiar. Mas ele só queria agradecer de novo. Irmã Júlia, sua história me tocou. Eu também passei por coisas difíceis, e ver você aqui, firme na fé, me deu força. Eu não sabia o que dizer, mas sentia uma paz. E foi aí que ele contou que tinha perdido a esposa há 2 anos, num acidente, e que tinha vindo para nossa cidade para começar de novo. Eu não tô procurando nada, irmã. Só queria que você soubesse que sua fé tem abençoado a minha vida. Irmãos, eu não vou mentir, meu coração acelerou. Não por causa dele não, mas porque eu senti que Deus estava falando comigo de novo. Porque como é que um homem que eu mal conhecia ia saber da minha história? Como é que ele ia ter coragem de chegar assim com tanta humildade depois de tudo que eu tinha passado? Eu orei naquela noite, pedi a Deus que me mostrasse se aquilo era dele ou não. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, eu abri a Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não precisei de mais nada. Eu sabia que Deus estava falando. E assim, devagarinho, a gente foi se conhecendo. Sempre com muito respeito, sempre com oração, sempre pedindo a bênção dos pais e dos anciãos. Porque na Comum, as coisas não são feitas de qualquer jeito não. Tem que ser tudo na ordem de Deus. E foi. Ele pediu a palavra para mim, conversou com meu pai, com os irmãos mais velhos, e tudo foi se encaixando. Não foi fácil não, porque o medo ainda batia. Será que eu vou sofrer de novo? Será que eu tô sendo precipitada? Mas toda vez que a dúvida vinha, eu lembrava da porta do meu sonho. Da voz que disse, entra filha. E eu entrava. Hoje, irmãos, eu posso dar esse testemunho com alegria. Eu e o irmão Mateus estamos noivos, na bênção de Deus. Não foi um caminho fácil não. Teve lágrimas, teve noites de oração, teve momentos que eu pensei em desistir. Mas Deus foi fiel. Ele não só fechou a porta que precisava ser fechada, como abriu outra, mais bonita, mais cheia de luz. E o melhor de tudo? Dessa vez eu não tô sozinha. Eu tenho uma irmandade que ora por mim, tenho pais que me apoiam, tenho um noivo que busca a Deus de verdade. E tenho a certeza de que se Deus permitiu, é porque Ele vai abençoar. Então, se você tá lendo isso hoje e tá com medo de confiar de novo, se você tá achando que depois da tempestade não vem mais bonança, eu quero te dizer, vem. Vem sim, mas tem que ser no tempo de Deus. Tem que ser com oração, com jeito, com respeito. Porque Ele não vai te jogar numa coisa para te machucar. Ele vai te guiar, como guiou a mim. E para fechar, eu quero deixar um recado para quem tá passando por traição, por decepção, por dor. Não guarda rancor, não. Não deixa o amargor morar no seu coração. Porque quando a gente guarda mágoa, a gente tá fechando a porta que Deus quer abrir. Perdoa. Não por causa da outra pessoa, não. Perdoa por você. Porque perdoar é soltar o peso que tá te impedindo de andar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure seus lares, seus sonhos, suas esperanças. E se você precisar de uma palavra, de um consolo, a gente tá aqui. Porque na Comum, a gente é família. E família não deixa ninguém para trás. Até a próxima, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. E lembre-se, depois da noite vem amanhã. E a manhã de Deus é cheia de misericórdia. Amém. E foi assim, meus irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi do dia para a noite, não. Porque as coisas de Deus têm tempo, têm jeito, têm propósito. Cada lágrima que eu chorei, cada noite que eu passei em claro, cada oração que saía do fundo da minha alma,
Tudo isso foi como semente plantada num chão que parecia seco, mas que Deus já estava preparando para dar fruto. Os primeiros dias depois que eu voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Não era só a dor da traição, não. Era a vergonha de ter que voltar, de ter que admitir que o meu casamento não tinha dado certo. Minha mãe, coitada, ela olhava para mim e não sabia o que dizer. Ela só fazia uma coisa, orava. Todo dia, antes do café, ela pegava minha mão e falava: "Filha, Deus não te trouxe de volta para trás. Ele te trouxe para frente, para um novo começo." E eu, mesmo com o coração em pedaços, tinha que acreditar nisso. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, um dia me chamou no quintal. Ele estava podando as roseiras, como sempre fazia nos domingos de manhã, e falou assim: "Júlia, você sabe por que a roseira dá espinhos?" Eu balancei a cabeça, porque na verdade eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele continuou: "Não é para machucar quem chega perto. É para proteger a flor, porque o que é bonito, o que é valioso, sempre vai ter alguém querendo estragar. Mas os espinhos não deixam. E você, filha, você é como essa rosa. Deus te deu espinhos para te proteger, não para te fazer sofrer, mas para te guardar para quem sabe te valorizar." Aquilo me marcou tanto que até hoje, quando vejo uma roseira, eu lembro daquelas palavras. Os irmãos da Comum também foram um porto seguro. Não teve fofoca, não teve julgamento. Teve acolhimento. A irmã Marta, que sempre foi como uma segunda mãe para mim, me levou para ajudar na obra da piedade. No começo eu achava que não ia conseguir, que ia desmoronar a qualquer momento. Mas sabe o que acontece quando a gente põe a mão na massa do Senhor? A gente esquece um pouco da própria dor. Porque o trabalho na obra não é só para enfeitar a casa de Deus, não. É para enfeitar a alma da gente também. Claro que teve dias que eu ainda acordava com aquele aperto no peito, com a lembrança daqueles olhares, daquelas mentiras. Mas eu aprendi uma coisa: o inimigo gosta de cutucar a ferida para ela não fechar. Ele quer que a gente fique remoendo o passado, porque enquanto a gente tá olhando para trás, a gente não vê a bênção que tá vindo na frente. Então, toda vez que a memória vinha, eu falava alto: "Não, Satanás. Essa batalha já foi ganha. Jesus já venceu na cruz, e eu tô do lado dele." E aos poucos, aquelas lembranças foram perdendo a força. Um dia, depois de uns 6 meses, eu estava na reunião de jovens e o irmão Paulo, que é um dos cooperadores, falou sobre o perdão. Não aquele perdão de boca para fora, não. Aquele perdão que vem do fundo do coração, que liberta a gente mais do que liberta o outro. E foi ali, naquele momento, que eu senti Deus falando comigo: "Júlia, você já perdoou ele?" Eu fiquei quieta porque, na verdade, eu não tinha perdoado, não. Eu só tinha engolido a dor e guardado para mim. Mas ali, eu entendi que para eu seguir em frente de verdade, eu precisava soltar. Não para ele, mas para mim. Então, naquela mesma noite, eu escrevi uma carta. Não para mandar, não. Para queimar. Coloquei tudo o que eu sentia, toda a raiva, toda a tristeza, toda a decepção. E quando terminei, eu fui lá no quintal, acendi um fósforo e deixei aquelas palavras virarem cinzas. Enquanto o papel queimava, eu orei: "Senhor, eu entrego isso para ti. Não quero mais carregar esse peso. Eu perdoo, não porque ele merece, mas porque eu preciso ser livre." E sabe, irmãos, aquilo foi como se uma corrente se arrebentasse dentro de mim. No dia seguinte, eu acordei mais leve. Não que a dor tinha sumido, mas ela não estava mais me dominando. Com o tempo, Deus foi abrindo outras portas. Eu comecei a ajudar nas aulas de crianças na escola dominical, e ver aqueles sorrisos puros, aquela fé simples, me fazia lembrar que a vida ainda tinha coisa boa para me dar. Os irmãos também começaram a me encorajar a cantar nos cultos de novo. No começo eu tremia toda, porque parecia que todo mundo estava olhando para mim e lembrando do que tinha acontecido. Mas o irmão José, que toca violão, falou uma coisa que me acalmou: "Júlia, quando você canta, você não está cantando para eles. Você está cantando para Deus. E ele não liga pro que eles pensam. Ele liga pro que sai do seu coração." Isso me deu coragem. E foi assim, aos pouquinhos, que Deus foi restaurando não só a minha vida, mas a minha alegria. Eu aprendi que a gente não pode deixar que as atitudes dos outros roubem a nossa paz. Porque a paz que a gente tem não vem das circunstâncias. Vem de Deus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que eu passei não foi em vão. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada, tudo isso foi Deus me preparando para algo maior. Não sei ainda o que é, mas eu confio. Porque se Ele me tirou daquilo, foi para me colocar em algo melhor. E para quem está lendo isso hoje e está pensando: "Mas e se Deus não me responder?" Eu quero dizer: Ele responde. Às vezes não do jeito que a gente quer, às vezes não na hora que a gente quer, mas Ele responde. Porque Ele é Pai.
E pai não abandona filho. Então, se você tá com o coração partido, se você tá se sentindo sozinho, se você acha que não tem mais jeito, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Feche os olhos agora e fale com Deus. Não precisa de palavra bonita, não precisa de teologia. Fala do jeito que você sabe, porque Ele te ouve, e Ele vai te responder. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele restaure, que Ele fortaleça, que Ele te faça ver que mesmo no vale mais escuro, Ele tá contigo. E lembre-se, a história da sua vida não acabou. Deus ainda está escrevendo. E o melhor capítulo ainda está por vir. Se esse testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido e como Deus te livrou. A gente tá junto nessa caminhada. Até a próxima, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E que a luz dele ilumine seus caminhos, hoje e sempre. Amém.